pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Niterói Cast, o nosso podcast que reúne histórias inspiradoras da cidade, pessoas que fazem parte da vida de Niterói. E hoje, em especial, o nosso episódio está mais colorido, mais artístico, né? Com os traços de dois artistas da cidade, né? A gente tem aqui o Denis Mello e também o Bruno Drummond, que já se conhecem de longa data. A gente estava conversando um pouquinho aqui em off, né? Se esbarraram aí pelos traços, pelos desenhos e também por Niterói. Sejam muito bem-vindos, Denis, Bruno. Obrigado. Prazer estar aqui. É um prazer para a gente receber vocês. A gente conversava um pouquinho sobre como a arte é importante, né? Como conecta. A gente falava aqui um pouquinho de futebol, mas entre tantas outras coisas, acho que esse processo criativo deve ser uma das coisas mais legais do trabalho de vocês, né? Então, sejam muito bem-vindos para a gente conversar um pouquinho sobre isso também. Vamos nessa. Nós separamos aqui um pouquinho do currículo de cada um dos dois, mas eu não vou me estender muito, não, senão a gente vai ficar aqui 1 hora só elogiando os traços, os cadernos, as capas, os livros que os meninos trouxeram para a gente poder também ver por aqui. O Denis é quadrinista, né, e está à frente de um trabalho chamado Teocracília, que já está há alguns anos, né, eu vi no Instagram também alguns traços. Ali tem várias reflexões, né, sociais, da desigualdade, sobre a cidade também, muito interessante. E o Bruno também tem uma longa trajetória aí, inclusive, fazendo parte da coluna Gente Fina, grande sucesso do jornal O Globo também, com traços que ficaram marcados aí no jornalismo também, né? Então, duas grandes referências. E nós separamos aqui uma primeira pergunta, mais de quem está iniciando, de quem gosta de desenho, mas ainda não entende muito bem, não conhece os conceitos. E a gente trouxe aqui justamente essa pergunta para abrir. A principal diferença entre as tirinhas, charges, cartoons, cada um tem um estilo de desenhar, né? Isso é livre, como que é esse conceito das divisões, né, do desenho? Fiquem à vontade. Primeiro agradecer, obrigado pelo convite. Obrigada, prazer estar aqui. Essa é uma pergunta complicada de responder. Algum ponto, muita teoria para descrever o que é o cartoon, o que é a charge, o que é a caricatura. Sim. Os três são formas de humor gráfico. Acho que a melhor definição seria essa. Só que trabalham com... Acho que a questão, se você quiser encontrar um caminho para discernir, para encontrar as diferenças, seria em relação ao tempo, em relação à temática e o tempo. Porque a caricatura e a charge são sempre, a maioria das vezes, associadas ao cotidiano. Né? Você só faz uma caricatura que consegue comunicar com o público se você reconhece a pessoa caricaturada. Então essa pessoa tem que estar presente na mídia para você reconhecer, senão ela vai perdendo um sentido. Né? A não ser que você faça um retrato de um amigo, que também é uma caricatura, mas ela não é um humor gráfico que vai ser impresso em jornais, etc. A charge também, ela está muito próxima da realidade. Ela geralmente é um comentário visual sobre um acontecimento político. Você precisa, político e social, você precisa saber, ter conhecimento daquele evento para poder entender a charge. E já o cartoon não, e aí o cartoon tem essa diferença. O cartoon ele é atemporal. O personagem do cartoon não está associado à realidade. É uma história de humor curta, que pode usar usa desenho e texto ou não, para contar uma história que funciona durante mais tempo. Acho que a definição que eu consigo encontrar mais básica, acho que é essa. O Denis certamente tem uma definição melhor. E tem também de HQs, né, então, Denis? E levantar essa bola que é eu sua acho praia. que você colocou muito bem, e aí eu posso vir pegando essa bola no alto para falar sobre o quadrinho em si, né? Porque o quadrinho, ele pode, tematicamente, ele é muito livre, né? Você pode ter um quadrinho sobre absolutamente qualquer assunto, para absolutamente qualquer idade, para vários públicos e nichos diferentes e específicos, né? Mas o grande lance do quadrinho é que ele é a narrativa visual, né? O desenho não importa tanto quanto a sua habilidade de contar a história usando a sequência de imagens, né? Então, e essa é a grande mágica, na verdade, o grande encantamento. Eu, por exemplo, quando eu estou produzindo meus quadrinhos, eu vou esquematizar, esboçar uma página. Quando eu consigo entender a narrativa ali, sim. acertar o encadeamento de desenho, falar, puta, aqui a pessoa vai entender, não precisa nem de balão, ela vai entender tudo que está acontecendo só de olhar as imagens. A vitória está ali, é o gostinho, isso vale o craque. Pro O cartoon. sabor do ilustrador está ali. Isso vale também para o cartoon, que ele falou sobre o desenho, sobre o traço. Sim. A gente às vezes confunde um desenho bom com um desenho hiperrealista, alguma coisa parecida. Sim. E do cartoon, às vezes, dependendo do texto que você quer contar, ele funciona melhor com um desenho mal feito. Porque ali no cartoon, essa identificação com o real, ela é menos naquele momento. Então, quer dizer, se você tiver uma figura que não representa ninguém, a sua identificação ela é mais rápida. Porque como ele não é ninguém, ele pode ser qualquer um. Então, às vezes, o traço, ele não precisa ser tão complexo
funcionar para contar a história. Mais ou menos o que ele está falando sobre o HQ funciona também no cartoon. E quando você fala sobre isso, me vem a coluna Gente Fina. Pois é, né? a coluna Gente Fina é engraçada, porque ela tinha... Eu gosto dos cartunistas que desenham, que fazem um traço mais gestual, mais rápido. Eu gosto muito disso, mas eu não consegui fazer isso. O desenho do Gente Fina, ele é inspirado em cartunistas do início do século XX, né? 1900 e pouco, 1930, J. Carlos, Raul Perdeneiras, Calixto Cordeiro. E ali você tinha uma intenção de retratar aquela época. E o Gente Fina tentava, de alguma forma, resgatar isso. Então eu tinha um certo cuidado com a roupa, com o sapato do personagem, que eu queria que em algum momento no futuro as pessoas pudessem localizar aquele cartoon no tempo. Era isso. E golaço, né? Assim, eu como jornalista falo porque virou ali, criou-se uma identidade, né? E essa referência do traço do Gente Fina, de como a história era contada ali através do desenho. Eu acho que isso deve ser muito bom para vocês também, funcionou né? até para quem trabalha com moda, assim. Sim. Tinha muita gente que trabalhava com moda que me mandava mensagem porque legal. gostava, reparava, não, esse tecido aqui, essa dobra aqui, eu achava isso curioso. Que né? bacana. Assim. A gente falando dos conceitos gerais, né, e do quanto de estudo tem, né, sobre cada arte, eu também me lembro muito do preconceito que ainda existe com a arte de modo geral e em especial também com as ilustrações, né? Os quadrinhos, por exemplo, existe aquele tabu de que são só para crianças, né? Isso ainda existe muito, assim. Como você, Denis, enquanto ilustrador, enquanto uma pessoa que se debruça nos quadrinhos, né, vê esse senso comum e ajuda a desmistificar com o seu trabalho também? Então, o meu trabalho, inclusive, o Teocrasília, né, que eu venho trabalhando desde 2016 nesse projeto, ele é completamente desaconselhável para menores de 16 anos. Inclusive, ele não é recomendado para menores de 16 anos. Ele Você é bem traz violento. ali a faixa, né? Agora eu tô... faixa indicativa, né? Ele já tem 3 livros publicados, eu vou até o 5º, mas eu tô publicando num site agora, né, para leitura gratuita, para dar uma democratizada aí no acesso à leitura do projeto. E toda a divulgação eu faço questão de colocar, assim. Mas, cara, esse é um ponto muito importante, porque as pessoas realmente veem quadrinho como coisa de criança e não é. É uma coisa para... literalmente, eu até já falei, né, para qualquer idade. E você vê, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar na França. Eu fiz um curso lá em Angoulême, que é a capital europeia dos quadrinhos, e onde rola o principal festival de quadrinhos da Europa. E ele definitivamente não é um festival frequentado por crianças. Você até tem uma ou outra, mas assim, Sim. Tem senhorinhas carcudinhas já saindo com sacos e sacos de livros, de quadrinhos, né? Então, talvez o nominho, né, não ajude muito. É verdade. Mas... talvez HQ fique assim um pouco mais lá eles mais chamam adulto. de banda desenhada. Uhum. Mas eu acho importante que tenham projetos bem feitos, né, feitos com todo esse carinho aqui, como o Teocrasília, para chegar nesse público mais maduro, né? Inclusive o Teocrasília, eu tenho a percepção de que ele é um projeto que ele nem é tão feito para a bolha de leitores de quadrinho. Eu acho que ele é muito mais um projeto para talvez uma bolha política ou a bolha da galera que vê série, que é uma mídia que é muito consumida hoje. Entendo. Que, aliás, esse é um outro ponto também. Os quadrinhos, eles eram muito populares algumas décadas atrás, né? Mas muito. A concorrência da tecnologia hoje em dia é bem desleal, assim. Pois então, é uma grande dificuldade renovar os leitores, né? Sim. Eu lembro que nós recebemos aqui no podcast também uma das pessoas responsáveis pela biblioteca, né? A nossa biblioteca municipal, a Biblioteca Parque. E a gente falava justamente sobre isso, sobre esse desafio de conciliar, de adaptar a leitura, de entender também o comportamento desses novos leitores. Hoje a gente ainda percebe um novo comportamento que é a galera resgatando também, né? O livro físico, o próprio HQ. Como é que você, Bruno, que passou por jornais como The Guardian, vê esse comportamento de quem lê, de quem acompanha o desenho, por exemplo? Assim, eu acho que tem a ver com o mundo que a gente vive hoje, né? Tem a ver com a carga de informação, a quantidade de telas que a gente tem que passar no dia a dia. Eu acho que as pessoas encontraram no livro a pausa para essa correria. E aí o objeto, o livro, vem se ressurgindo, as pessoas preferem ler no livro, porque eu acho que é esse momento em que você para o tempo, porque a leitura exige uma outra forma de olhar, né? E o livro, acho que é o suporte perfeito para isso. E para os quadrinhos também. Apesar de eu achar que... De quadrinhos não ser literatura, o quadrinhos é uma forma de arte
de linguagem independente, o suporte é o mesmo. Então funciona para quadrinhos também. Sim. Né? Essa pausa dessa correria para um ritmo diferente de vida. Sim. De contemplação, de inspiração, de pensamento. Inclusive indicado por terapeutas. Está uma febre, né? As pinturas e ilustrações, as pessoas relaxarem, né? Enquanto o Bruno e o Denis ficam, caramba, eu preciso entregar um monte de coisa que a galera tá relaxando enquanto pinta e desenha. A gente também trouxe uma pergunta sobre a cidade, né? Sobre Niterói em especial. Nós falamos também com muitos entrevistados que falam sobre como Niterói é uma cidade inspiradora, né? Seja pelas características naturais, seja pelos desafios de também ser, ao mesmo tempo, uma grande cidade, né? Como que é a relação de vocês com a cidade? E se vocês têm liberdade também para criar alguma coisa ligada a Niterói, como que é esse processo? Pô, eu sou suspeito pra falar, assim, eu sou apaixonado por Niterói, inclusive casei recentemente, juntar uma escova de dente, né? Casar custa muito. Mas com a Juliana Moon, que é uma outra quadrinista, ela era da Taquara. E ela veio pra Niterói. Porque geralmente é isso que acontece, né? Cara, a pessoa vem pra Niterói. A pessoa vem pra Niterói. Ninguém sai. Aqui é muito bom, cara. Eu não tenho a menor vontade de sair hoje em dia. E influencia muito meu trabalho. Eu costumo falar que no Teocrazine, especificamente, Niterói é como se fosse um personagem da cidade mesmo. Ela é presente o tempo todo como pano de fundo. Não só com pontos, sei lá, pontos turísticos. Aparece o MAC. Claro, óbvio que aparece o MAC, mas aparecem muitos outros lugares muito menos populares do que o MAC. E isso permeia a própria geografia de como a história se desenrola, sabe? Então... Eu vi uns prédios que lembram Amaral Peixoto ali, não sei se tinha relação no primeiro também, capítulo né? Tem uma cena que é na Amaral Peixoto. E leitores de Niterói, quando lêem, falam, pô, isso aqui é Amaral Peixoto. Assim, eu já encontrei gente de São Paulo em evento que pô, eu sou de Niterói, a história de Niterói E abrir assim e falar, pô, Amaral Peixoto, então. Eu acho que é um barato poder proporcionar essa identificação para quem é daqui, porque, por exemplo, você tem... todo mundo conhece Manhattan, Nova York, porque tem o Homem-Aranha, Vingadores, X-Men, tudo lá. E a gente... Isso é enfiado garganta dentro de todo mundo o tempo todo, né? Porque é um soft power, né, deles. Então, é um momento da gente respirar e poder olhar um pouco para o nosso redor e identificar isso em obras. Eu tenho certeza que eu gostaria muito, quando era moleque, eu, acima de 16 anos, mais ter ou menos essa experiência de ver o meu cotidiano, o meu entorno refletido, né, numa obra. Legal. E outro ponto interessante também, como você levantou aí da Biblioteca Parque, é que a gente está com um projeto de circuito de oficinas de quadrinho em parceria com a FAM, né, com a Fundação de Arte, e todo último sábado do mês, no quarto sábado do mês, a gente está tendo oficina de quadrinhos lá, na Biblioteca Parque. Fica aí a dica, né, galera? Então, mais do que convidada. Legal. Bruno, e pra você? Como é que Niterói entra nos seus traços aí e te inspira? Eu vou te fazer uma confissão. Durante muito tempo, o Gente Fina foi associado à cidade do Rio de Janeiro. Sim. Assim, eu ilustrei livros que falam sobre o Rio, porque o traço era... Os personagens ali eram os personagens cariocas. No entanto, as referências do Gente Fina sempre foram um recorte muito claro assim, da classe média. Porque era o público leitor do jornal, do Globo, e era o público que eu queria criticar, porque eu também me via nesse público. Então, assim, o cartoon sempre foi uma crítica a esse recorte. Mas os personagens de ali sempre foram também um retrato de Niterói, da classe média de Niterói, que é onde eu vivo. Né? Então, existia uma ilusão de que eu era um cartunista que retratava o Rio de Janeiro, quando, na verdade, eu estava o tempo todo retratando Niterói. Né? E pouca gente sabe disso. Vai ter carioca com ciúme disso? Talvez, acho que não sei se vão se importar, mas porque a gente também essa mistura, é uma cidade muito próxima uma da outra. Então essa mistura existe, muito mais até pro niteroense, que vai muito mais ao Rio e volta, e a gente gosta dessa mistura. A gente não sai daqui, mas a gente frequenta lá. Então esse recorte sempre existiu, de uma referência à cidade de Niterói, assim. Legal. De certa forma, então, foi mesmo inspiradora, né? Muito, sempre foi. Também separamos uma pergunta sobre esse processo de criação e o encontro de vocês com a arte. Então, quando a gente casa com outro desenhista, outro ilustrador, eu imagino que deva ser, né, uma competição de desenho o dia inteiro em casa. É bom que as crianças podem pintar a parede e tudo mais. Olha só, nem sempre. Ele casou com uma desenhista. A Daniela, minha esposa, que a gente está junto há muito tempo, mais de 20 anos, ela não desenha, mas ela é extremamente crítica com o texto. Ela sempre foi a primeira leitora do Gente Fina, desde o começo.
E era insuportável, porque o texto é a pior parte da produção de um quadrinho. Imagino para você também. Imagina. E aí eu terminava um cartoon, achava uma graça naquilo. Aí eu mostrava para ela, ela não esboçava um sorriso. Ah, ela era então o seu O meu termômetro é um de inferno, cartoon. assim. Aí eu tinha que redesenhar, reescrever várias vezes até encontrar um sorriso. Aí quando ela sorriu, eu botava tira pro Não, tá jornal. certo, aprovado, era a É um edição final. difícil. Mas antes desses causos, como que a arte entrou na sua vida? Você sempre se reconheceu como desenhista? Assim, eu acho que... Eu estudei no Centro Educacional de Niterói, que é uma escola que sempre teve essa preocupação, uma visão crítica da sociedade, com a Verdade. arte. É a escola do professor Hermano, que tinha um coral do Centro Educacional, que formou gente como a Marina Considera, aquela soprano de Niterói, muito reconhecida no trabalho dela. E no esporte também, uma No galera boa esporte, do SEM, né? O Murilo Benício, que é um ator formado em Niterói. Assim, então ela sempre é uma escola que tinha essa preocupação. E ali eu já me entendia como artista, já enxergava como arte. Mas eu nunca achei que a arte fosse assim um destino das pessoas. Eu acho que você faz arte, o artista geralmente faz porque precisa. Assim, você não consegue se ver em outro ramo. E eu não recomendo, assim, eu não acho que a arte seja uma carreira que você recomende para as pessoas como futuro de profissão. Você faz porque você não se vê em outro lugar, né? E aí o centro, a escola, me jogou nesse caminho. Eu não me arrependo, eu gosto muito do que eu faço, assim, tenho muito orgulho Ainda de bem, trabalhar né? com Ainda isso. bem que o SEM fez isso. E É. é legal também, Bruno, porque eu lembro de conversar com um amigo também que é ilustrador, e a gente falava muito assim, olha, a professora me achava muito levado, muito agitado na escola, e aí, pô, esse cara não quer saber de nada, só quer saber de rabiscar, só quer saber de desenhar. Então, bom. talvez, né, seja também uma reflexão para os pais, professores, enfim, para quem nos ouve e é de alguma forma um tutor responsável por uma criança ou adolescente, porque ali também tem essa veia artística, muitas vezes, que é incompreendida e aí Sim. não é incentivada pelo adulto também, né? Como foi pra você, Denis, esse processo de se descobrir como alguém que gosta de arte, que vive de arte, que trabalha com isso? Cara, é curioso, assim, porque eu lia quadrinhos desde que eu aprendi a ler, já lia quadrinho. Ou antes de começar a ler, já lia as imagens, né? E eu sempre curti muito desenhar. Então eu era o garoto da sala que desenhava carteira, desenhava livro, caderno, era tudo rabiscado, desenhava parede às vezes, aí dava ruim. Mas e em algum momento eu cresci, uma parte do meu crescimento, da minha formação foi em São Gonçalo. Morava no Jardim Miriambi, que hoje em dia é só a página policial, na época era mais tranquilo. Mas então eu vim do entorno onde não tinha artistas em volta, eu não entendia que a arte podia ser uma profissão e eu nem pensava nisso, eu só gostava muito de desenhar e eu desenhava, mas o meu primeiro vestibular eu tentei para história, que eu queria ser arqueólogo, assim. E eu não passei no vestibular. Eu queria ser o Indiana Jones, né? Eu queria ser o Indiana Jones. Do Jardim Miriambi, da cidade vizinha, olha aí. E aí, cara, eu não passei no vestibular e também, né, terminei o colégio, fiquei naquele limbo ali, falei, pô, eu tava jogando muito RPG. E aí comecei a desenhar muito, falei, cara, demora muito pra desenhar, então, tipo, isso tem que ser uma profissão. Parece idiota falar assim, mas a internet era outra em 2005, sim, nós chegamos quando tudo era mato, né? Assim, não tinha rede social ainda. Sim. Eu fui entrar no Orkut um pouco depois e aí eu falei, pô, não, vou correr atrás disso, quero aprender isso. Aí minha mãe achou nas listas amarelas... Uau. Você vai ter que explicar muita coisa. Não, tudo bem. Um Para a curso pessoa de que é mais desenho, jovem, a gente cara. vai ter que deixar um glossário, né? Na descrição do Você vai vídeo, ter as linhas problema. amarelas. E aí era um curso de desenho lá no Catete, com o Renato Lima, que Sim, na época sim. da Jukebox, da Mosh. E aí eu Ele trabalhou pegava... com o Lobo, né? Isso. Que é Inclusive o Lobo que atendeu minha mãe na época, quando ela ligou. O Lobo foi meu primeiro editor. A primeira coletânea Gente Fina foi o Lobo que editou. Ah, que coisa, não sabia não. Que barato. E aí, cara, eu pegava uma van, a barco, o metrô, uma vez por semana pra ir estudar. Mas foi fundamental, assim. Quando minha mãe entendeu, não, pô, você quer fazer arte? Mesmo no meio de muita dificuldade, não, vamos fazer o que puder pra tentar botar isso pra frente. Então, esse apoio nessa rede de apoio foi importantíssimo. Fundamental. Assim. Pais que entendem o que você... Exatamente, isso é cara. fundamental. Sempre incentivou muito a minha leitura, então eu Sim. sempre fui um leitor, inclusive eu lia muito, mas hoje em dia é uma correria tão Na minha grande. casa também. Eu tenho até Na minha tido um casa. pouco de dificuldade de ler, mas minha mãe sempre me incentivou muito, meu pai também, meus pais eram separados desde muito novo, mas os dois sempre leram muito.
Então bacana. isso, pô, influenciou muito, assim. Total. A escola, né? O Bruno Sim. trouxe referência da escola, você trouxe da família, quer dizer, duas instituições super fortes na formação, né, de qualquer ser humano, então aí trabalhando juntos a favor Sim, que não da podaram, arte, né? Isso é muito É. legal. Denis, a gente separou uma pergunta sobre o projeto Ubuntu, que foi uma parceria com a Prefeitura de Niterói, né? Você podia Sim. contar pra gente um pouquinho como foi? Tem a ver com educação ambiental, né? Sim. Também é a sua praia. É educação ambiental transformadora, né? Legal. Ela é um viés da educação ambiental que ela não vai ensinar jogue o lixo de plástico na lixeira de plástico, economize água, não é sobre isso. Ela traz um viés mais politizado, talvez. Então, a gente vai ter... Lembra, sabe o que é um pouco? O Cosmos, do Carl Sagan. Então, a gente tem a professora Jéssica, que é a protagonista, e ela vai fazer uma viagem com os alunos pela história da humanidade para explicar como as coisas chegaram no ponto que a gente está hoje. Então, tem... Cara, desde as cavernas, das... Mas isso é ilustrado? Isso é uma história ilustrada? Sim. Aqui, dá uma olhadinha. Ah, legal. Temos aí um Inclusive, é legal exemplar. que eu desenhei, mas quem fez a arte final foi a Juliana, que é a minha companheira, Que né? maneiro, viu? Eu E disse porque que eu ficaram traço- um dia inteiro desenhando, cara. Oi, tá Não bonito O o tinha... traço desenho. dela pra isso faz muito mais sentido. Que ela legal, trabalhou é? pra gringa A já, cor foi ela é ela? braba. A cor fui eu. Legal. Tá A bem gente bonito, foi fazendo tá bem essa bonito. tabelinha e o roteiro do Hamilton Cabuni. Era um projeto antigo já, do 2012, 13, que eu tinha com esse camarada. Que bacana. Só que, cara, na época a gente não conseguiu o financiamento e aí calhou da gente conseguir. O projeto ficou ali na gaveta um bom tempo, né? Aham. E a gente conseguiu o incentivo pela Lei Paulo Gustavo, Sim. né? Que foi um aporte muito generoso para a área de audiovisual, mas que respingou, né? Pelo menos um pouquinho ali para outras áreas. E eu consegui o edital pelo governo do estado e pela prefeitura de Niterói. Consegui os dois incentivos e aí deu para finalizar, imprimir. E agora eu já vi foto de evento da prefeitura que tá rolando quadrinho. Legal. Inclusive eu tenho que parar, cara, porque eu tenho andado numa correria muito grande. Mas eu precisava sentar com a Secretaria das Culturas para a gente tentar organizar um melhor uso da ferramenta, porque ela é uma ferramenta educacional muito interessante para professores em sala Muito de legal. aula. Então, pensar uma oficina de capacitação para os professores usarem, né? Porque não adianta também dar, de repente o cara olha e fala, pô, ali achei irado, mas o que eu faço com quadrinho em sala de aula? Verdade. Nem todo professor está pronto para isso, né? Então, tentar organizar uma ação dessa para potencializar ao máximo aí o uso da ferramenta, mas é um quadrinho muito, muito legal e tá online também, né? Acho que o grande lance aqui é ubuntuhq.com.br. Legal demais. Então, Esse incentivo é muito pra todo mundo importante, ler. né, Denis, Bruno? Os artistas, de modo geral, enfrentam bastante dificuldade, principalmente quando o assunto é também um assunto financeiro, né? Porque ainda é uma profissão que tem esses tabus, ainda tem essa desvalorização. A comunicação, em geral, né? Estamos aqui em motim, né? A turma toda da comunicação. A gente acabou de passar por uma pandemia e percebeu como é importante, né? Eu acho que a Como a gente pandemia trouxe sobreviveu mesmo graças uma à nova arte, percepção né? que a arte Conseguiu segurar as pontas também por causa disso. Né? total, foi fundamental, né? E É. aí a gente viu também uma mobilização do governo, nesse caso municipal, estadual, mas também em esfera federal, de incentivo à produção artística. Isso é muito importante, né? O Bruno, dentro da sua trajetória, também tem uma coisa empreendedora, né? Não sei se passa também por esse tipo de incentivo, mas com a sua editora, como que foi também migrar para esse lado? É assim, quando a gente terminou depois de 15 anos no Globo, a coluna foi descontinuada, que é como eles chamam, e aí eu produzi um livro chamado Despedida, que foi um romance gráfico, o primeiro romance gráfico que eu fiz. Que foi um livro muito bem sucedido, o livro foi finalista do Jabuti. Vou te interromper só para mostrar, posso? Pode, Dá claro, licença, por favor. a capa é muito bonita mesmo, olha. Apesar de ser rubro-negra, ó, é uma capa linda mesmo, um romance em cartoon, lindão. Pois é, e aí depois desse livro, que foi eu já tinha publicado 2 livros, 2 coletâneas por editoras, e um livro pela Objetiva e tal, e eu queria experimentar, na época da pandemia, uma autopublicação, e que funcionou muito bem para mim. Eu consegui produzir o livro com um financiamento coletivo e tal, e depois disso, alguns autores independentes começaram a me procurar para fazer livro. Então, aí surgiu o Bloco Narrativo, que é uma editora para autores independentes, que ela não surgiu, ela foi surgida. Porque as pessoas começaram a querer publicar, porque gostaram do Despedida. Aí o primeiro livro foi da Mona Vilardo, que é também de Niterói, cantora de Niterói. Já publicou 2 livros com a gente. E eu tenho trabalhado assim para ajudar autores independentes para publicar livros. Então é isso. Começou com uma ideia para um projeto pessoal, virou um projeto maior. E é engraçado porque o Bloco, que é o nome da editora, acaba sendo essa mistura de ritmos
né, e de fantasias e de histórias, que é um bloco de carnaval. Isso foi quase que acidental, mas que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com o universo do livro. E, assim, a gente quer expandir, pensando em criar uma livraria, um espaço para curso e para também para publicar esses livros, uma editora, uma galeria, uma livraria, tudo num espaço pequeno que a gente está querendo produzir aqui em Niterói também. Que legal. Que barato. Isso tem tudo a ver com a pergunta que a gente usaria aqui para fechar, né, o nosso episódio. Tem a ver com o incentivo aos atores da cidade, os Sim. artistas da cidade. Então, é uma contribuição muito importante. Eu imagino que para vocês, num começo de carreira, deveria ter sido maravilhoso também esbarrar com Sim, pessoas sim, assim, né? Com sim. esse tipo de iniciativa, né? Sim, eu acho que ajuda muito, acho que é necessário esse tipo. As pessoas têm uma ilusão de que o artista não é remunerado, porque há uma verdade. confusão com o prazer de fazer e o fato de que você precisa sobreviver com aquilo. Né? E a gente precisa, os artistas precisam dessa produção e desse apoio do Estado, da sociedade, para poder produzir melhor o que faz. Total. Também é uma opinião sua, Denis, como é que você vê esse incentivo aos artistas da cidade, a quem está começando, por exemplo, a desenhar profissionalmente? Enfim. Então, assim, eu acho que estar em Niterói, para isso, é um privilégio. É uma cidade que tem se esforçado para atender esse tipo de demanda. Sim. Né? Tem, por exemplo, a Secretaria das Culturas, a gente foi incentivado a criar um grupo geek. Nem sou tão chegado nessa questão geek, assim, nerdão. Apesar de ser, sou nerd, vejo todo, consumo toda essa parada. Mas eu procuro produzir algo que é muito regional, assim, né? Uhum. Mas através de uma organização política de produtores de várias áreas geek, do RPG, cosplay, todo mundo, assim, a gente conseguiu pleitear um edital para essa galera. Então, já teve, ano passado foi a 2ª edição desse edital geek, que desagou num evento também que rolou no Caminho Neymar também, já teve 2 edições. Sim, sucesso, que, né? pô, eu vi, é legal. É muito Sucesso. legal. Então, isso tudo nasceu da organização e de ter um poder público, né, que soube nos ouvir e tentar atender essas demandas. A FAM também está muito próxima dos quadrinistas da cidade agora. A gente está numa organização com eles, não só nessa questão da Biblioteca Parque, mas a gente está participando também do Quarta Presente, que é uma iniciativa que tem vários eixos de atuação, né? Tem dança, educação física e literatura. E aí o quadrinho não é literatura, mas acaba entrando nesse eixo, né? Como uma mídia que ela é mais visual, tem talvez um apelo melhor para entrar, né? O que é o Quarta Presente? Inclusive, eu já dei aula no município aqui em 2016, no Portugal Neves, ali na região oceânica. Uhum. Toda quarta-feira os alunos são liberados depois do horário do recreio, porque tem conselho de classe. A ideia do Quarta Presente, né, esse ano eles estão com essa iniciativa que tá fazendo essa experiência com o 9º ano. Ao invés da galera ir embora depois do recreio, eles ficam para ter uma atividade de um desses eixos. Uhum. E aí a gente conseguimos reunir uma equipe ali de quadrinistas da cidade para ir em várias escolas nas quartas-feiras. Isso durou por um mês, está tendo intervalo agora. A gente deve bacana. voltar depois para ocupar esse tempo. Né? Então, elas têm mais atividade na escola, essa coisa mais lúdica, mas é sempre uma oficina de quadrinho, de produção de tira, porém com um contexto da cidade. Então, meu tema, por exemplo, era Araribó e os povos originários. Né? Então, como os reflexos disso hoje. Então, era uma mistura de oficina de quadrinho com alguma coisa relacionada ao contexto de Niterói e todo mundo sendo remunerado pelas atividades, né? Justo. Então, é muito... Pô, por isso que eu falei que eu acho um privilégio, né? Estar numa cidade, porque gente, eu já rodei tudo, assim. Inclusive, nesses 15 anos aí, 16 anos, o Bruno tem mais, porque quando eu cheguei ele já estava, inclusive. Não, eu sou mais novo. É só impressão sua mesmo. Mas eu por muito tempo eu percebi que eu atuava profissionalmente mais fora daqui, fora do estado, do que aqui. Então, ter a cidade abraçando a classe artística, incentivando, remunerando, divulgando, né? Pô, é fundamental. Sim. Bruno, para fechar, o Denis levantou a bola de que você já está nessas trincheiras aí há mais tempo. Morou fora, desenhou fora, trabalhou fora. Antes do Gente Fina, eu morei 1 ano e pouco na Inglaterra e trabalhei lá para o Guardian um tempo, fiz trabalho para a Oxford University Press também.
E ainda faço, volta e meia eu faço alguma coisa para fora. E hoje é mais fácil, né? Sim. Naquela época era mais complicado. Sim, Né? Quando eu sim. saí daqui, as pessoas falavam, não, ninguém vai te receber. Pelo contrário, as pessoas recebiam, olhavam o legal. portfólio. Naquela época você ainda levava o portfólio. Olha aí. Realmente, isso vou confessar agora. Agora a gente entregou mesmo. Mas olha só, gente, entre portfólios impressos, digitais, os meninos trouxeram aqui livros. Nossa, esse que eu acho lindo, Despedida, inclusive finalista do Jabuti, né? Um dos maiores prêmios nacionais aí, fantástico. O Denis também, com licença, Denis, À vontade. também trouxe, que tem classificação indicativa, então prestem atenção aos detalhes. O Denis fez essa ressalva também nas suas redes sociais e lá também vocês podem acompanhar mais trabalho. Vocês querem deixar também mais algum contato, alguma rede que a galera possa acompanhar? O meu é o Instagram, que eu tenho postado algumas coisas, um projeto novo chamado Booknagem, que eu fico desenhando as pessoas lendo na rua, que é um olhar sobre a leitura. É @Bruno_Drummond, com 2 M's de mudo. Nós vamos colocar na tela também do Denis. E o meu é Denis S. Melo com 2 L's. E é isso. Né? Convites feitos para as oficinas também, né? Tem o site do Teocrasilha, teocrasilha.com. Saiu esse mês, mas já lancei com o primeiro livro quase completo no site. Então dá para ler grátis. Quem quiser comprar também tem o link da lojinha. Por favor. Sempre bom, né? Tem apoio, tem Catarse Assinaturas também. Quem quiser apoiar lá todo mês. Mas primeiro, lê lá no site, se apaixona, se envolve e aí vamos. Combinado. E também fiquem aí mais do que convidados para as oficinas, né? Tanto com um deles quanto com os amigos também da cidade que participam, né, das iniciativas da Biblioteca Parque, em outros equipamentos culturais também de Niterói, incentivando a arte local e também os futuros artistas. Muito obrigada, viu, meninos? Foi um prazer conversar com vocês. Foi um ótimo papo. Obrigado a você. Obrigada e até a próxima.